Nessa aula nós vamos passar passo a passo para explicar o preenchimento da planilha dos stakeholders, justamente para a gente chegar aí no nosso plano dos stakeholders. Então, primeiramente, eu quero apresentar esse documento. A gente tem aqui 3 abas, onde que a primeira aba justamente é a planilha que a gente vai preencher para fazer o planejamento dos stakeholders. Na segunda aba a gente tem alguns dados, até eu escrevi aqui não mexer, mas eu vou estar explicando para vocês, são dados justamente utilizados em fórmulas na primeira planilha, depois a gente vai estar ocultando e por fim a gente tem para facilitar um passo a passo de como preencher a planilha do gerenciamento dos stakeholders. Então, voltando aqui para a primeira planilha, eu vou passar coluna a coluna para explicar o que a gente deve preencher nessa planilha de gerenciamento de stakeholders. Aqui a gente tem um cabeçalho simples, título do projeto, gerenciamento dos stakeholders. Importante a gente está colocando sempre a data de atualização. Uma coisa muito importante sobre gerenciamento dos stakeholders. Essa planilha ela é um documento muito particular do gerente de projetos. Então, esse documento ele não deve estar salvo numa rede onde que as pessoas têm acesso, ou seja, você está tratando aqui de expectativas, está tratando de ações, de como você vai persuadir, envolver os stakeholders para que você ou ganhe apoio dos stakeholders ou justamente você bloqueie aí qualquer tipo de atrapalho que os stakeholders possa trazer para o projeto. Então, sugestão é que o gerente de projetos somente que tem acesso a esse documento, que salve local no computador, enfim, não deixe na rede, ou seja, até mesmo colocar senha nesse documento para que outras pessoas não acessem, porque você vai colocar nome, você vai realmente aqui colocar cargo, função, a expectativa e justamente você vai estar colocando também ao final aqui da planilha algumas ações e não seria legal aí dessa pessoa. Pode ser uma pessoa próxima de você, pode ser um colaborador, pode ser um diretor, sabendo aí do teu plano de gerenciamento das ações que você vai tomar, enfim, de como você está enxergando ele com relação ao projeto. Voltando aqui para a explicação de cada coluna, então a gente vai preencher com o nome dos stakeholders, com o cargo, para a gente definir aí justamente qual é a função dele, telefone, e-mail, muito importante para estar se comunicando com essa pessoa. Nós vamos trazer aqui a expectativa dele para com o projeto, vamos definir, vamos identificar qual é a influência do stakeholder para com o projeto. Então aqui a gente tem uma anotação, como deve ser preenchido cada célula. Nesse caso aqui da influência, ou a influência é alta ou baixa, a gente precisa preencher exatamente conforme a instrução, porque esse texto ele vai ser utilizado em outras fórmulas para o preenchimento automático de outras células. Então precisa estar exatamente conforme a instrução. Da mesma forma, o grau de interesse, se é positivo ou negativo. Aí a gente passando aqui justamente para essas 2 colunas em cinza, eu coloquei até 2 bandeirinhas, que a relação com o projeto e a ação primárias, elas são definidas de forma automática, conforme as instruções do PMBOK. O ideal é que essas células sejam bloqueadas. Essa planilha vai estar disponível para você fazer download, como sugestão, como referência para você estar montando o teu planejamento dos stakeholders. Você pode estar, inclusive, adicionando colunas, adicionando informação ou retirando informação. Então aqui a gente tem fórmulas de combinação justamente com relação à influência e ao grau de interesse, que conforme a gente preencher, por exemplo, a gente vai colocar aqui alto e um grau positivo. Automaticamente a relação do projeto ele vai dar aqui que essa é uma pessoa aliada, é um aliado, e que a ação primária a gente precisa manter satisfeita. Então, se fosse aqui negativo, ele vai ser um bloqueador e vai, de certa forma, a gente precisa gerenciar de perto. Então, conforme a gente for preenchendo a influência e o grau de interesse, automaticamente as células da relação do projeto e ação primária vão ser preenchidas, correto? Então vamos lá. Aqui a gente precisa definir qual é o envolvimento atual e qual é o envolvimento desejado no projeto. Então aqui eu coloquei as observações, a gente precisa preencher exatamente como ou desinformado, ou resistente, neutro, ciente ou apoiador.
correto? Da mesma forma, o envolvimento desejado. Importante também a gente estar definindo a periodicidade de acompanhamento. Então, para cada stakeholder, se ele dependendo da relação que ele tem com o projeto, pode definir um período para a gente estar fazendo um follow-up, para a gente estar fazendo uma comunicação, uma aproximação com os stakeholders, justamente para estar fazendo aí a questão de monitoramento. Até deixei uma sugestão aqui, por exemplo, gerenciar de perto pessoas, principalmente que são bloqueadores, a cada 15 dias fazendo um follow-up para ver como que está indo o relacionamento com esse stakeholder, como que ele está se comportando com relação ao projeto, manter informado a cada 30 dias, membro de rede também a cada 30 dias, aliado a cada 30 dias também. Ou você pode estar definindo outro período para você estar fazendo follow-up, para estar fazendo acompanhamento de cada stakeholder. Legal? E por fim, a gente tem a coluna aqui, justamente das ações estratégicas conforme a ação primária. Então, apresentando a planilha, então agora nós vamos para essa aba que são dados, até coloquei aqui que não mexer, porque justamente são dados utilizados no preenchimento das duas colunas, da relação com o projeto e da ação primária. Então, são dados justamente de informações que são utilizadas nas fórmulas. Nesse caso aqui, eu vou deixar em aberto, mas você pode vir aqui na aba e utilizar aqui como ocultar. Legal? Então, vamos lá fazer um exemplo, um ou dois exemplos aqui de preenchimento da planilha. Então, o primeiro passo que a gente tem é justamente identificar os stakeholders. Então, a gente vai utilizar da definição que a gente aprendeu na última aula e também aí do critério de seleção sobre stakeholders primários e secundários e está identificando. Então, vamos, por exemplo, aqui voltar. Então, vamos identificar aqui Pedro da Silva. Vamos colocar um nome fictício. Vamos entender que ela tem o cargo de gerente de projetos. Deixa eu aumentar aqui para você poder visualizar melhor. O primeiro stakeholder nosso é o Pedro da Silva, ele é gerente de projetos, ele vai ter o telefone X, ele vai ter o e-mail aqui. E qual é a expectativa desses stakeholders? Então a gente vem aqui, volta no passo a passo, justamente na identificação da expectativa. Então vamos aumentar aqui para ficar mais visível. Então, por exemplo, esse gerente de projeto, justamente ele desejava ser o gerente especificamente desse projeto. Então, o que ele pode interferir, né? Será que ele vai ser um bloqueador? Será que ele vai ser um apoiador para esse projeto? Enfim, ele tinha uma expectativa que não foi atendida. Então, a gente vai preencher aqui a expectativa do Pedro, que ele queria ser o GDP desse projeto. Então, o próximo passo agora com relação ao Pedro é identificar a influência e o grau de interesse. Então, voltamos aqui no nosso passo a passo, que ainda dentro do passo 2, a gente tem aqui a questão de prioridades e interesse, que enfoques predominam, quais os interesses desse stakeholder para com o projeto. Ele tem o foco prioritário em custo, em prazo, em qualidade do produto e serviço, tem interesses pessoais, fraquezas, aliança com outros projetos, qual que é o potencial de impacto nos objetivos do projeto. Enfim, para identificar a questão das expectativas, é importante a gente dar uma passada nesses itens e estar se fazendo essa pergunta com relação às expectativas dos stakeholders. Então, a gente indo para o passo 3, a gente precisa identificar o poder e a influência. E no poder a gente tem a citação do seguinte: qual a origem e quais as consequências que o poder dos stakeholders pode ter sobre o projeto. É um poder funcional, ele é gerente, ele é um poder pessoal, ele é um influenciador, ele é um líder. Enfim, forças, fraquezas e aliança com outras pessoas com relação a esses stakeholders, qual que é o potencial de impacto nos objetivos do projeto. E com relação à influência, como a influência é exercida em tomadas de decisões e avaliações, na administração dos processos, atuando como um formador de opinião, enfim, como esses stakeholders podem influenciar positivamente ou negativamente com relação ao projeto. Voltando para a nossa planilha, vamos colocar aqui que ele tem um poder, uma influência alta conforme a orientação de preenchimento. Vamos dizer que esse gerente de projeto ele tem uma alta influência, um alto poder dentro da empresa, dentro da organização, e ele tem um interesse, vamos dizer assim, positivo.
primeiramente. A partir do momento que ele tem um grau de influência, um grau de poder alto e um grau de interesse positivo, automaticamente a relação com o projeto é preenchida automaticamente e a ação primária também ela é preenchida automaticamente. Então vamos voltar aqui no passo a passo para a gente entender qual é o conceito desse preenchimento automático. Então vamos lá. A partir do momento que a gente determinou o grau de interesse no projeto como sendo positivo ou negativo, ou seja, ele vai apoiar ou ele vai querer atrapalhar o projeto, a gente passa aqui automaticamente para o passo 5, que é definir a relação do stakeholder com o projeto. Então nesse gráfico, parte vertical, a gente tem aqui um grau de influência, que ele pode ser baixo para alto, e a gente também tem o grau de interesse do stakeholder para com o projeto. Então a gente vai do positivo para o negativo. Então, se esse stakeholder ele tem um grau de interesse positivo e ele tem um grau de influência alto, então automaticamente ele vai ser um aliado. E a partir do momento que ele é um aliado, a gente tem que manter ele satisfeito. Então, justamente o que deu aqui de resultado automático em relação com o projeto e na ação primária, manter satisfeito. Voltando aqui, se o stakeholder ele tem um grau de influência baixo e um grau de interesse positivo, ele é um membro da rede. Basta a gente ficar monitorando, saber quais são as ações desse stakeholder com relação ao projeto. Se o grau de interesse do stakeholder ele é negativo e a influência dele é alta, então ele é um bloqueador, ou seja, esse stakeholder que pode trazer, ele tem a maior probabilidade de trazer problemas para o projeto, enfim, de interferir no projeto. Então a gente deve gerenciar de perto. Então aqui estão as ações primárias, que são preenchidas automáticas. E por fim, se ele tem grau de interesse negativo, ele tem um grau de influência, um grau de poder baixo, ele é um desacelerador. Então a gente precisa, de certa forma, manter essa pessoa informada para que as ações que ele possa vir a ter com o projeto realmente não afete o projeto ou, de certa forma, que o projeto também não afete esses stakeholders. Então, com base no grau de interesse e no grau de influência com relação dos stakeholders para com o projeto, a gente define a relação dos stakeholders com o projeto e também define a ação primária. Então, passando aqui para o passo 6, agora a gente precisa definir o envolvimento atual e o desejado, ou seja, avaliar como os stakeholders provavelmente vão reagir ou responder em várias situações, a fim de planejar como influenciá-los para aumentar o seu apoio e ou mitigar os impactos negativos em potencial. E a gente tem aqui 5 definições, 5 possibilidades com relação ao envolvimento dos stakeholders. Então ele pode ser um desconhecedor, ele desconhece do projeto e seus impactos potenciais. Ele pode ser resistente ao projeto, ou seja, o stakeholder ele é ciente do projeto e seus impactos, mas ele é resistente à mudança que o projeto vai trazer. Ele também pode ser classificado como neutro, ele é ciente do projeto, mas não declarou apoio ou resistência com relação ao projeto. Ele pode ser classificado também como ciente, ele é ciente do projeto, dos impactos do projeto e apoia a mudança. E por fim, ele pode ser classificado como um apoiador, ou seja, ele é ciente do projeto, dos impactos que o projeto vai trazer e ele é ativamente empenhado para garantir o sucesso do projeto. Então a gente tem aqui 5 possibilidades de envolvimento dos stakeholders. Então a gente precisa agora classificar o nível de envolvimento atual de um ponto A e definir o nível de envolvimento desejado para um ponto D, D de desejado, A de atual. Então a gente tem aqui uma tabelinha auxiliar, onde que a gente vai colocar aqui o stakeholders A, no caso a gente está definindo o stakeholder Pedro, a gente vai classificar ele é um desconhecedor e a gente quer trazer ele para ciente, por exemplo, o Pedro é resistente, a gente quer trazer ele para ciente, ou o Pedro ele é ciente, a gente quer trazer ele para apoiador. Então, nesse caso, como a gente definiu ele como positivo, então vamos colocar aqui o nível de envolvimento como ciente, como envolvimento atual, e o envolvimento desejado, vamos colocar aqui que a gente quer ele como apoiador.
Então a gente definiu exatamente aqui o envolvimento atual e o envolvimento desejado. E agora a gente precisa definir se ele tem grau de influência alto, um grau de interesse positivo, ele é um aliado e a gente precisa manter satisfeito. Será que necessariamente eu preciso estar falando com ele toda semana ou a cada 15 dias? Então, conforme eu coloquei algumas sugestões aqui, se ele é um alinhado, a cada 30 dias eu acho que vale a pena bater um papo, fazer uma ligação, ou enfim, fazer uma pequena reunião ou até mesmo tomar um café, almoçar junto com esse stakeholder para estar atualizando ele, mantendo ele informado e principalmente aqui mantendo ele satisfeito para que ele continue sendo apoiador para esse projeto. Então a gente vai colocar aqui que o período de acompanhamento será de 30 dias e qual a ação estratégica justamente conforme a ação primária. Então o que a gente pode colocar aqui? Almoçar com o Pedro toda primeira semana de cada mês. É um exemplo aqui de ação estratégica, de envolvimento aí para manter o Pedro ele como aliado do projeto, correto? Então esse é um exemplo. Vamos preencher um segundo exemplo com relação aqui aos stakeholders. Vamos colocar aqui que a gente tem a Patrícia Bueno. Então colocamos um nome, inventamos um nome aqui e vamos supor que a Patrícia Bueno ela é diretor de projetos pelo cliente. Ou seja, ela está numa posição acima do gerente de projetos por parte do cliente. Então, da mesma forma, a gente coloca aqui o telefone, a gente coloca o e-mail, então a gente coloca aqui um exemplo de e-mail. Então, como que a gente pode definir as expectativas da Patrícia com relação ao projeto? Vamos supor que a Patrícia ela teve uma experiência não muito boa em projetos anteriores, que ela atuava como gerente de projetos e não teve uma experiência muito boa com projetos desenvolvidos por essa empresa que está detalhando o projeto. E, ao passar do tempo, a Patrícia ela subiu de cargo, ela agora é diretora de projetos e vamos dizer assim que ela não vê com bons olhos a elaboração, o desenvolvimento do projeto por essa empresa que está fazendo o projeto. Ou seja, ela não queria ter contratado essa empresa, vamos colocar dessa forma. Ou seja, por alguns outros motivos, seja por razão de valor financeiro mesmo, na negociação, ou questão mesmo de atendimento técnico, a empresa que contratante achou melhor contratar a empresa de engenharia, mesmo tendo o apoio dessa diretora de projetos. Então vamos colocar aqui que ela tem um grau de influência alto, por ela ser justamente diretora por parte do cliente, porém ela tem um interesse, vamos colocar como negativo, mas claro que a Patrícia ela vai querer que o projeto dê certo. Mas enfim, ela pode ter aí questões de relacionamento que ela pode influenciar negativamente o projeto, principalmente se ela não teve boas relações, for o mesmo gerente de projeto inclusive. E automaticamente ela passa a ser uma bloqueadora. A ação primária seria gerenciar de perto. O gerente de projeto precisa ficar muito atento com relação a esses stakeholders. Então vamos colocar aqui como um envolvimento atual que ela é resistente ao projeto. Então agora a gente vai definir o envolvimento atual e o desejado da Patrícia. Então a gente voltando aqui nas nossas instruções, vamos supor que a Patrícia, ela por ser uma bloqueadora, vamos classificar ela como resistente e vamos classificar aí o envolvimento desejado. Muito difícil a gente trazer ela como apoiador, mas vamos dizer assim que a gente vai tentar trazer ela como ciente, ou seja, ciente do projeto e seu impacto e apoia a mudança. Vamos tentar reverter a situação, principalmente com relação aí para ela apoiar a mudança do projeto. Então vamos lá, classificar ela como resistente e também trazer ela para ciente. E a gente vai colocar aqui, como ela é uma bloqueadora, vamos definir aqui que a cada 15 dias o gerente de projetos precisa de alguma forma se aproximar desses stakeholders. Não vamos colocar assim persuadir, mas assim comunicar, ficar mais próximo e tentar envolver esses stakeholders, justamente demonstrando aí um grande grau de interesse, de organização para o projeto e tentar fazer com que esse stakeholder participe ativamente do projeto para que ele realmente deixe de ter aquela impressão que ele teve no passado. Então vamos colocar aqui como ação estratégica, conforme a ação primária, ligar para a Patrícia a cada 15 dias para
se atualizar das expectativas e também para comunicar o status do projeto. Então aqui seria uma das ações. E vamos colocar uma outra ação estratégica com relação à Patrícia. Vamos colocar aqui, nós vamos envolver a Patrícia nas principais definições do projeto, ou seja, nós vamos solicitar a Patrícia, nós vamos envolver mais ela no projeto para que ela tenha mais poder, vamos dizer assim, de estar ajudando nas definições do projeto e consequentemente ela estar mais envolvida com o projeto. Então eu acho que esse tipo de ação pode trazer a Patrícia como apoiadora justamente do projeto. Então aqui a gente preencheu apenas 2 stakeholders. E você tem que identificar quais são os principais stakeholders primários e secundários que podem estar sendo influenciados ou podem influenciar de certa forma o andamento do projeto e até mesmo o resultado dele. Então está aqui a planilha de stakeholders, a planilha de gerenciamento de stakeholders que você pode estar utilizando como exemplo, pode estar, enfim, fazendo os ajustes necessários conforme a sua necessidade, conforme o tipo de projetos que você vai gerenciar. Legal? Então, só relembrando, muito importante que essa planilha de gerenciamento de stakeholders seja justamente de posse pessoal do gerente de projetos que não tenha acesso às demais pessoas do projeto, porque dependendo do tipo de stakeholders aí pode causar algum tipo de conflito, o stakeholder ficar sabendo como que o gerente de projetos está vendo ele com relação ao projeto. Legal? Então tá aí a planilha de stakeholders.